Bom, pessoal, correção. Então, aqui na primeira questão, perguntava o que era corrente elétrica. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons, né? Elétrons são as cargas negativas, né? Sinalzinho negativo, certo? São os elétrons. Então, os movimentos ordenados, né? Aqui, os elétrons saem aqui do polo negativo, né? Os elétrons são as cargas negativas, né? Tá aqui. E vai para o polo positivo, né? Então é o movimento ordenado dos elétrons, a corrente elétrica, certo? Bom, aqui pessoal, na segunda questão, está mostrando aqui antes e depois do atrito, né? Então aqui, quando aqui antes do atrito, eles não está eletrizado, né? Atrito, antes de esfregar um no outro, né? Então aqui, o bastão plástico e o tecido de lã. Então, tanto o bastão plástico como o tecido de lã, eles têm prótons, que são as cargas positivas, certo? E elétrons, que são as cargas negativas. Então, vamos supor que o bastão tenha cinco prótons, né? Que são as cargas positivas. Tem cinco prótons. Cinco prótons, cargas positivas. E ele tenha também cinco elétrons, que são as cargas negativas, certo? Tem aqui cinco elétrons, carga negativa, certo? Aí vamos supor que o tecido de lã tenha também, né? Tenha também cinco prótons, certo? Cinco prótons. Vamos supor que ele tenha cinco prótons, certo? E tenha cinco elétrons também, né? Cargas negativas. Pronto. Quando eles estão assim no estado normal, as cargas são iguais, né? Depois que eletriza, né? Depois que se atrita aqui, que esfrega um no outro, vai eletrizar. Então, um vai perder elétron ou vai perder próton. Aqui no caso, o bastão de plástico, ele perdeu próton, certo? Então vamos supor que ele perdeu um próton para o tecido de lã. Então, como ele perdeu próton, o próton é cargas positivas. Cargas positivas. Como ele perdeu um próton aqui, só supondo, né, que perdeu, mas ele vai perder vários. Eu estou falando que foi só um. Então, como se ele perder um próton, ele vai ficar agora só com 4. Então, ele vai ficar com mais cargas negativas. Por isso que diz que ele está carregado negativamente, porque ele vai ficar com mais carga negativa, certo? Porque ele perdeu um próton aqui, no caso. E o tecido de lã, ele vai ganhar esse próton, ele vai ficar com mais cargas positivas, certo? Aqui tem carga positiva, então ele está ganhando mais um, vai ficar com mais carga positiva. Então a gente diz que o tecido de lã está carregado positivamente, certo? Então aqui a resposta seria positivamente, certo? Um pedaço de lã está carregado positivamente, certo? Bom, pessoal, aqui a terceira questão é o mesmo sentido, né? Certo? É o mesmo sentido. Ó, complete a afirmação a seguir, né? Aí aqui está dizendo que quando um corpo eletricamente neutro, né? Quando ele não está eletrizado, aí ele cede elétron. Cedeu elétron, ele fica com carga elétrica positiva, né? Porque
Os elétrons são os negativos. Então, quando sai um elétron, vai ficar mais cargas positivas. Então, ele fica com carga positiva. Quando ele recebe elétron, ele vai ficar com mais carga negativa, né? Que elétron é carga negativa. Quando ele fica com mais carga negativa, ele fica carregado, né? Com carga negativa. Então, ele fica com carga elétrica negativa, certo? Bom, aqui, pessoal, na quarta questão. Quando ligamos o ventilador, ele transforma a energia elétrica em cinética, certo? Porque ele se movimenta, então, quando se movimenta, a energia que se está gerando ali é energia cinética, né? Ele está ligado na energia elétrica, ele se movimenta, então transforma a energia elétrica em energia cinética, energia do movimento, certo? Aqui, pessoal, aqui é em relação ao ciclo, né? Ao circuito, né? Então, pessoal, quando o circuito está fechado, tá aquele fechado aqui, aqui essa parte aqui, ó, fechado, quando ele está fechado, os elétrons, eles vêm aqui do polo negativo, passa por aqui, vem até o polo positivo. Ele fica ordenado, ó, como aqui tá, aqui, ó, bem ordenadozinho, né? Fica tudo bem ordenado, certo? Quando ele está fechado, é o contrário. Quando ele está fechado, não, quando ele está aberto. Não, quando se abre aqui o circuito, né? Ó, abrir o circuito, aí não acontece mais corrente elétrica, certo? Os elétrons ficam todos desordenados, certo? Aqui nos fios, eles ficam todos ordenados. Os elétrons que estão aqui no fio ficam todos desordenados, né? Os elétrons são as cargas negativas, né? Certo? Então aqui, pessoal, vamos aqui para sexta questão. Qual afirmativa está correta? Então aqui seria a B, né? A maioria dos metais são bons condutores de eletricidade. Os metais são bons condutores de eletricidade, certo? Aqui está dizendo vidro. Vidro não é, ele é um mau condutor, né? Então, aqui na C, a maioria dos metais são isolantes. Não, eles são o quê? São condutores de eletricidade, certo? Aí aqui está dizendo que madeira, vidro e borracha são materiais condutores de eletricidade, bons condutores de eletricidade. Eles não são bons condutores de eletricidade, né? Aqui é só os metais que são bons condutores de eletricidade, certo? Bom, pessoal, aqui na sétima questão, aqui seria o conceito de átomos, né? Aqui, formado de elétrons. Tá aqui os elétrons, que são as cargas negativas, né? Formado de elétrons que se movem ao redor de um núcleo. Então, tá aqui o núcleo, certo? E este núcleo é composto de prótons, que são as cargas positivas, né? Cargas positivas. E tem nêutrons também, que não tem carga, né? Não tem cargas, certo? Bom, aqui, pessoal, na oitava questão. Qual caso ocorre a atração entre os pares de carga? Então aqui, pessoal, quando tem dois objetos, este está carregado positivamente, este está negativamente, se ele estiver eletrizado, eles vão se aproximar, né? É o caso do ímã, né? Se pegar a parte negativa e positiva, né? Que são sinais contrários. Quando você une, ele se atrai, né? Se aproxima. Já quando dois objetos estão carregados com a mesma carga, carregado positivamente, ou carregado negativamente e carregado negativamente, eles vão se repelir, eles não vão se atrair, não vão se aproximar, certo? Pegar o ímã, né? Se você pegar o ímã e se
Se as duas partes for negativa, ele se afasta. Se as duas partes for positiva, se afasta, né? Então aqui, pessoal, onde ia acontecer a atração seria as cargas opostas, né? Então seria aqui o item 2, que tem a carga positiva e negativa aqui, ocorre atração. E aqui o quarto, o item 4, carga negativa e positiva, ocorre atração. Aqui cargas iguais, vai ocorrer repulsão, né? Vai se afastar, como aqui também, certo? Então o correto aqui seria B. Bom, aqui na nona questão, pessoal, sobre a corrente elétrica, né? Classificada como corrente contínua. Então, a corrente contínua, o fluxo de elétron ocorre sempre no mesmo sentido, certo? Aqui, pessoal, já a corrente elétrica que chega às casas, nossas casas, os prédios, é uma corrente alternada. E como é essa corrente alternada, certo? A corrente alternada é o movimento ordenado dos elétrons, ele se inverte, certo? Inverte o sentido várias vezes. Então é um movimento assim de vai e vem, certo? Uma hora os elétrons vai assim nesse sentido, uma hora ele pode voltar em outro sentido, certo? Então há uma inversão, né? Quando se fala em corrente alternada, certo? Essa corrente aqui contínua é aquela corrente que chega nos nossos carregadores de celular, certo? Por exemplo. Bom, então, pessoal, a correção seria essa.